vou ensinar hoje vocês a fazerem uma caçarola de milho mineirinha que eu tenho certeza que vai deixar você aí de boca aberta. Feito com poucos ingredientes, uma explosão de sabor, porque essa caçarola é feita com milho de espiga, aquela tirada direto do pé. Eu tenho certeza que você aí vai adorar. Então fica de olho nessa receita, não tira o olho para você não perder nenhuma etapa. Fechou? Combinado? Então antes de eu ir para a receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like, se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. Dentro do liquidificador eu vou adicionar aqui, ó, meu milho. Aqui tá todo muito bem debuiadinho, aqui ó, debuiei, cortei, tá tudo cortadinho. Vou jogar aqui dentro. Se você quiser pode substituir pelo milho de latinha, igual eu falei, porém não vai ficar com o mesmo gosto, tá? E nós vamos ter que triturar isso tudo aqui, ó, com leite, tá? Aqui eu tô colocando 2 copos de leite, 400 ml. E aqui tem 3 espigas de milho. Vou triturar isso aqui de 3 a 4 minutos, para não deixar nenhum grãozinho sem bater, tá? Pronto, tudo já batidinho. Vou tirar aqui, deixar meu liquidificador de canto. Então eu vou adicionar aqui, ó, os restantes dos ingredientes, exceto o meu coco, tá? Adicionei aqui, ó, 4 ovos, 1 colher de farinha de trigo, tá bom? Essa farinha de trigo é para estruturar a nossa caçarola, porque a caçarola ela não tem textura de pudim, né? É uma textura mais durinha do que o pudim, tá bom? Vou adicionar aqui, ó, meu açúcar, meu amigão, leite condensado, ó. Esse leite condensado aqui tá bem grossão, ele tem 8% de gordura, tá? Ele é um leite condensado integral. Agora eu vou adicionar para finalizar, ó, manteiga ou margarina derretida, tá? Vou adicionar aqui, ó. E agora sim eu vou bater isso tudo aqui, ó, por 30 segundinhos somente para poder misturar todos esses ingredientes, tá bom? Pronto, tudo já muito liquidificado aqui, tá bem batidinho. Vou adicionar aqui, ó, para finalizar, como eu falei para vocês, ó, o meu coco ralado. Se você quiser acrescentar aqui também queijo Minas, fica divino, fica uma delícia, viu meus amigos? Só que aqui eu vou fazer somente com coco, beleza? Vou triturar isso aqui somente 5 segundinhos, tá bom? Vamos lá. Pronto, só para dar uma trituradinha mesmo, tá? Porque eu usei aquele coco em flocos, o mais grossinho. Agora bora para nossa próxima etapa. Assim como no pudim, a caçarola de milho também é assado em banho-maria, tá? Você pode ver aqui, ó, que eu passei margarina na lateral e polvilhei açúcar cristal, tá bom? Isso ajuda demais para poder desgrudar o fundo, para não ter aquelas marcas de faca, se caso você tenha costume de fazer, tá? E aqui no fundo eu não passei nada, tá vendo? Por quê? Eu vou adicionar aqui, ó, calda de açúcar, né? Calda de caramelo. Essa calda aqui eu já ensinei vocês em receitas passadas aqui no canal como fazer calda de caramelo perfeita, tá? Se você ainda não viu esse vídeo, eu ensino de 2 formas diferentes. Clica aqui no card e assista, tá? Tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas como fazer, ó, uma calda desse jeito, olha, toda transparente, uniforme, topzera, né? Pronto, calda já colocada, agora nós vamos vir com a nossa massa, né, da caçarola de milho e colocar aqui em cima, ó. Pode colocar até transbordar se for necessário. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é o tamanho da minha forma, né, meus amigos? Essa forma aqui, ela tem 18 centímetros de diâmetro. Se caso você for fazer exatamente a receita que eu tô passando para você nesse vídeo, você pode usar tanto a forma de 18 centímetros de diâmetro, quanto aquela forma de 20 centímetros de diâmetro. Também vai dar certo, tá bom? Se você quiser, pode usar também a forma de buraco no meio, aquela de pudim mesmo, número 20. Também, ó, show de bola. Para acelerar o cozimento, tá, dessa nossa caçarola de milho, ó, eu vou colocar aqui, ó, água que já tá quente, tá fervendo, tá? Vai acelerar o cozimento dessa caçarola, porque senão nós vamos gastar muito gás, né? Porque essa receita minha aqui, especificamente, eu vou assar no forno a gás, tá? 200 graus pré-aquecido por mais ou menos 45 a 1 hora. Para você saber se tá correto o ponto, enfia o palito e tira. Se sair sequinho, tá beleza. Se caso você quiser fazer num forno elétrico, eu sugiro que você cubra aqui com papel alumínio, tá? Deixa só a resistência de baixo ligada e aí você pode assar por no mínimo
1 hora, tá? Faz o teste do palito também enfiando. Se tiver sequinho, ó, tá beleza, pode tirar do forno. Então, vamos lá agora levar esse negócio pro nosso forno. Simbora. Acabei de tirar minha caçarola do forno. Olha só que lindona, olha essa cor. Coisa mais linda que ficou, ó. E agora vamos esperar isso aqui esfriar, tá? Você pode deixar esfriar e depois levar pra geladeira para depois de se formar, ou deixa esfriar aqui mesmo até ela ficar com a temperatura do ambiente e aí você desenforma, fica ao seu critério, combinado? Prontinho, acabei de tirar da minha geladeira, olha, tá bem firminho essa caçarola, olha só. Você pode ver aqui, ó, que até a nossa calda já pulou pra fora, tá vendo? Lembrando que essa caçarola, se vocês quiserem fazer sem a calda, pode fazer, vai dar no mesmo, tá? A calda é para dar aquele gostinho especial. E olha aí, moçada, que topzera que ficou essa caçarola de milho. Fala pra mim, é ou não é uma das melhores caçarolas que você já viu na sua vida? Então, vamos fazer o seguinte, senta o dedo nesse like se você gostou dessa receita. E se é novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Vou deixar aqui também, ó, no final do vídeo, sugestões de receitas de outras sobremesas parecidas como essa para você fazer aí e arrasar. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui!